A Agricultura BR fala agora sobre temas importantes para o agronegócio nacional, sobre o Fundo Rural e os vetos do presidente Michel Temer. Esse é o assunto da entrevista do Agricultura BR. Para falar sobre os mais recentes acontecimentos envolvendo o Fundo Rural, recebemos aqui no estúdio a deputada federal Tereza Cristina, por Mato Grosso do Sul, que inclusive em breve assume a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputada, mais uma vez obrigada pela sua presença aqui. Ao longo do último ano a gente esteve com a senhora durante muitas vezes, para comentar o Fundo Rural e agora um novo episódio. O presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei que regulamenta o refis do Fundo Rural, porém com 24 vetos. Em primeiro lugar, obrigada mais uma vez, uma boa tarde para você. Como foi visto o resultado dessa sanção? Bom dia, Juliana, bom dia, Fabiano. É um prazer estar aqui. Desejar aí um feliz ano novo para todos que estão aqui nos assistindo, a toda a equipe aqui do Agricultura BR, do canal do Boi, enfim, dizer para vocês o seguinte, que foi um trabalho enorme, um tema polêmico, e tudo começou por uma decisão do Supremo Federal, não podemos esquecer disso. Uma decisão tardia, e, na minha opinião, equivocada. Quem sou eu para discutir o Supremo? Eu sou engenheira agrônoma, mas durante quase 10 anos o Supremo, em todas as instâncias, o produtor rural, quando entrou com a ação contra a constitucionalidade do Fundo Rural, pedindo a inconstitucionalidade dessa contribuição social, porque tem que ficar bem claro, isso é uma contribuição social e que para o trabalhador rural, que o produtor paga. Ele não é beneficiado com isso, é para os seus funcionários e para os trabalhadores que muitas vezes nem pagam nada por esse tributo. Enfim, depois de quando veio essa decisão, pegou todo mundo de surpresa, porque as pessoas achavam que isso aí era uma coisa praticamente resolvida, que nós íamos ter a chancela só do Supremo Tribunal Federal. Recapitulando, então, deputada, em março do ano passado, o Supremo Tribunal Federal considerou novamente constitucional a cobrança. Exatamente. E aí veio toda essa bola de neve, que só foi crescendo. O que restou a nós, do Legislativo, achar uma solução com o Executivo ou um projeto de lei. Conversando, depois de 4 meses, intensamente, vários deputados da frente, com o Poder Executivo, com a Receita Federal. Primeiro falamos com o presidente Temer, depois houve a concordância de se fazer uma medida provisória e nós, então, começamos a discutir. É uma matéria extensa, porque envolve uma série de ações diferentes, porque são muitos anos, então tem gente com liminar, gente sem liminar, associações que entraram, que são guarda-chuva para produtores, e tem o problema dos adquirentes, que são as cooperativas, os frigoríficos, as cerealistas, que alguns têm liminar, outros não. Enfim, é uma torre de Babel. E muitos segmentos muito aflitos, principalmente aqueles que dependem de financiamento. Porque ficar inadimplente com a Receita quer dizer não ter financiamento, não conseguir uma série de coisas. Na hora de vender a propriedade não consegue, porque está lá o tributo, tem que pagar, tem que calcular. Então, tudo isso foi levado em consideração e o governo foi muito sensível a essa matéria e nos deu a indicação que poderia fazer uma medida provisória que parte do Executivo, isso aí. Foi feita a medida provisória, depois de muita discussão, porque, naturalmente, a Receita Federal, o papel dela é arrecadar, ela quer tudo. E nós queríamos que tirasse todos os encargos, juros, multa, sucumbência, nós queríamos que isso tudo fosse tirado. E, além do mais, nós precisávamos de um parcelamento muito mais longo do que hoje é feito para outras atividades aí comerciais e industriais. Então, toda a confusão ficou em torno disso, foi uma negociação dura e de muito tempo e muito trabalhosa. Depois que isso a gente conseguiu minimamente ajustar, foi feita a medida provisória, só que o governo mandou
acho que 14 medidas provisórias praticamente juntas, né? E o que aconteceu? A nossa medida provisória entrou nesse bolo e isso tem uma sequência. Existe toda uma legislação do regulamento interno da Câmara e do Congresso, do próprio Senado, de como é que isso funciona. E o produtor rural, às vezes, não entende isso. Então, não é vontade nossa ou não. Eu ouvi alguns produtores dizendo, mas vocês perderam. Nós não perdemos. Infelizmente, nós ficamos em cima, mas tinham outras medidas na nossa frente que trancam a pauta. Chama isso, tranca a pauta. Enquanto você não votar aquilo, não. E eram medidas polêmicas também e que hoje nós temos lá uma oposição que faz, não deixa votar, enfim, que dificulta o andamento das votações de matérias que a oposição não quer votar. E nós perdemos a medida provisória. Ela chegou a ser votada, mas não houve tempo hábil dos procedimentos, da continuidade desses procedimentos. Então, imediatamente, o presidente Nilson Leitão e eu e outros deputados procuramos o presidente Rodrigo Maia, e Rodrigo Maia, muito preocupado e entendeu o tamanho da preocupação desse problema, falou, não, vocês podem entrar com um projeto de lei com o mesmo escopo, né, com as mesmas decisões da medida provisória, só que vocês aí têm que trabalhar junto ao plenário, porque nós precisamos de 257 votos. E a oposição contra, a oposição usando a Previdência, e isso é um assunto previdenciário, porque esse recurso ele é uma contribuição social para a Previdência dos trabalhadores rurais. Como é que vocês querem votar a Previdência, tirar benefícios e não querem pagar? Então, as pessoas às vezes não entendem a complexidade do que é aquilo lá. Eu não entendia, hoje estou lá, né, vivendo do outro lado e vendo como é que essas coisas funcionam. Mas, enfim, fizemos o projeto de lei, né, em regime urgente, urgentíssimo. Em 2 semanas ele foi feito, foi discutido, tivemos que negociar com a oposição para que andasse e foi aí que entrou a renegociação da dívida dos agricultores da agricultura familiar, que é um assunto que tinha a ver, porque tem algum tipo de remissão, de perdão, então foi discutido isso e foram colocadas algumas coisas. Então, quando vocês falam 24 vetos, só 6 no Fundo Rural, o resto foi todo vamos dizer, ficou um projeto de lei que ele tem 2 caminhos, 2 segmentos, 2 linhas. Uma é a renegociação da dívida dos produtores rurais, que é basicamente em cima da Lei 13.340, que é o negócio do crédito fundiário, enfim, que ele caducou, ele venceu, não houve tempo hábil, então foi recolocado isso. E o outro, o Fundo Rural propriamente dito. Então, a maioria dos vetos está em cima da renegociação da agricultura familiar. No Fundo Rural foram 6 vetos. Muito bom colocar isso bem explícito aqui, até para a gente, né, saber em detalhes realmente o que aconteceu. Desculpe se eu estou falando muito, mas é que o assunto é complicado. Amplo, então. Claro. Deputado, você é da casa, você pode falar. É importante que fale para que o público em casa entenda. É importante também lembrar que, para chegar a isso, teve que ter muita articulação da Frente Parlamentar Agropecuária e que foi num tempo muito rápido, tendo acontecido o que aconteceu. O contexto é sempre muito relevante. Deputada, hoje nós podemos pensar que, em relação àquilo que vai ser, a partir de agora, a partir desse momento, pago pelo produtor rural, em termos do Fundo Rural, é algo que é hoje bem resolvido. Mas nós temos ainda algumas questões, é por isso que precisa se trabalhar mais um pouco, precisa desse apoio na Câmara Federal. E aí, cada produtor rural que tem articulação no seu município precisa também fazer pressão, né, conversar com seus representantes, porque essa questão do que ficou para trás ainda tem situações a serem conversadas, a serem resolvidas. É isso? É isso. O que acontece? Existe um segmento aí do agronegócio que queria a remissão, o perdão do passado integralmente. Por quê? Porque o Supremo, ele já decidiu pela constitucionalidade, mas ele ainda não modulou. Então, ele pode chegar e dizer, olha, essa dívida vale só dos últimos 5 anos para cá, ou essa dívida vamos perdoar o passado. Isso ainda ele não fez, ele está ainda em plenário sendo discutido. Então, alguns diziam o seguinte, se a gente fizer uma lei,
perde força perante o Supremo, no julgamento Supremo. Mas não é bem assim, né? Primeiro que o Supremo ele vai decidir em cima da constitucionalidade disso aí, né? Ele pode até melhorar, mas na lei já está escrito que se houver algum tipo de melhora do que está aqui escrito, ninguém perde. Tá? Então, vamos dizer, eu fiz a adesão. Vamos agora, já saiu a regulamentação no dia 12 de janeiro, sobre como é que vai ser toda a adesão, enfim, como é que vai funcionar esse parcelamento. Então, o passado é o quê? Nós não ficamos satisfeitos com o veto na multa, né? Na multa e na sucumbência. Por quê? Porque era uma das coisas que estavam na lei, porque isso minimizaria, vamos dizer, esse valor de 5 anos, ou 6 anos, ou 7 anos, dependendo, porque quem tem liminar não paga multa, tá? Tem isso também. Então, é complexo o assunto. É um assunto que eu até estou sugerindo, e nós já começamos lá na frente com os nossos técnicos, a escrever uma cartilha, né? Por quê? Porque tem a adesão, tem o passado, como é que fica. Então, o passado, hoje, o que passou foi o parcelamento, a adesão, você precisa pagar 2,5% em 2 vezes, e que já regulamentaram que vai ser fevereiro e março. Né? Anterior a isso, a entrada era maior. Era 4%. Nós conseguimos, numa negociação, né, que tinha gente que, inclusive, tiveram emendas para que voltasse da oposição, do PSOL, da rede, para que voltasse a 4%. Nós conseguimos uma negociação, nós tínhamos colocado 2%, nós queríamos 1% não foi possível, passamos a 2% numa negociação, acabou passando 2,5%. Então, hoje, o produtor que fizer a adesão, ele tem que pagar 1,25% em fevereiro e 1,25% em março, da dívida consolidada. Ele vai declarar o que ele deve, tá? E depois isso aqui eu vou mandar para vocês o passo a passo, porque eu acho bom. Não sei como é que vocês podem fazer colocar isso. Nos portais do SBA, nas mídias sociais. Eu acho que seria muito importante. E nós também vamos divulgar o máximo possível. Mas, assim, 1,25% é do valor cheio. Esse produtor tem como saber o valor cheio? Tem. Não, ele é que sabe. Ele que sabe. Ele que tem que pegar o imposto de renda dele e saber se ele teve liminar, se ele não tem liminar, entendeu? Se ele não tem nada, são os últimos 5 anos. Todas as vendas que ele fez na agricultura. Quem é agricultor e vende para as multinacionais, geralmente não tem esse débito, porque as multinacionais, até onde eu sei, a maioria descontou do produtor e recolheu para o governo. Então, esses não têm nada. Na pecuária é que nós temos um pouco mais de dificuldade. Por quê? A pecuária, você tem que pagar sobre a venda de gado magro. Então, você tem que pegar o seu imposto de renda, ir no seu contador e fazer esse levantamento dos últimos 5 anos. E aí, você vai à Receita e você faz uma autodeclaração. Aqui, eles estão dizendo, já tem aqui, mas olha o tanto de páginas que são, né? Depois eu vou passar para vocês colocarem o site da Receita, onde as pessoas podem entrar e, a partir do dia 1º de fevereiro, eles vão poder se encaminhar à Receita e fazer essas tratativas ou fazer via internet no site da Receita, específico para o Fundo Rural. Então, 2,5% para a adesão. Feita a adesão, a Receita vai te dar um cálculo, aí já descontado os juros, 100% dos juros, né? E aí ele vai te dar um cálculo. O que nós conseguimos? Um parcelamento de 176 meses, são 15 anos. Se quando chegar lá em 176 meses, ainda houver um resíduo, tem mais 60 meses para você poder liquidar esse débito do Fundo Rural. Aí, isso é o passado. Aí vamos falar sobre o futuro. Nessas negociações, nós conseguimos provar para a Receita e para o governo que 2,3% é um valor muito alto sobre a produção. Então, se eu produzo 1 milhão e eu tenho uma venda bruta de 1 milhão, depois que eu vou descontar imposto, bruto, 1 milhão de vendas, eu tenho que pagar 2,3% da minha produção para o governo,
somente, tem outros impostos, mas somente do Fundo Rural. Então, nós conseguimos diminuir isso para 1,5. Então, de 2,3. Então, se eu não devo nada, eu só vendi soja para quem eu vendi, ou vendi para uma cooperativa, ou enfim, para um frigorífico, e eles descontavam, eu estou zerada, não devo nada, eu já estou pagando... A partir de janeiro agora? A partir de janeiro, 1,5. Tá? Então, foram 40% de redução. Eu acho que isso é um grande ganho. Agora, quem tem o passado vai ter que pegar esse passado, mas aí quem vai fazer isso é a Receita. E o adquirente, ele vai ter 1,5% vai para o tributo novo, daqui para frente, e 0,8%, que vai voltar a 2,3%, vai para pagar o passado, que são esses 176 meses de parcelamento. Tá? Então, ele vai pagar em cada venda que ele fizer, 0,8 vai para o passado e 1,5 vai para o futuro. Então, é assim. O outro grande ganho que eu acho que as pessoas também não valorizaram muito e que foi uma briga enorme, foi a folha. A opção pela folha. Na verdade, assim, ela só vai começar o ano que vem, a partir de 19, porque a Receita alegava que eles não tinham mecanismos de fazer essa cobrança ainda, o software lá para poder o produtor fazer a opção. Então, eu tenho 4 funcionários, eu vendo 500 bezerros por ano, eu tenho que fazer essa conta, 500 bezerros me dá tanto, 2,3 disso é X. O pagamento da folha integral, como paga o trabalhador urbano, o patrão urbano, é 23%. O que é melhor? Tem essa opção. Tem essa opção. Eu acho que isso foi um ganho fantástico. Não vi ainda as pessoas achando isso, mas, enfim, eu acho que isso... Talvez tenha que chegar mais próximo ao sistema de mas as pessoas cobrança. precisam começar a pensar, até para se planejar para chegar o ano que vem, janeiro do ano que vem, ter essa opção. Outra coisa que nós conseguimos também para o futuro, infelizmente, o agricultor, não, o produtor rural, pessoa jurídica, o governo também vetou. Tá nos vetos lá que a gente vai poder. Eu acho uma injustiça, porque ele paga um pouco mais, ele paga acho que não sei se agora é 2,5%, e a gente deu a mesma proporção de desconto do produtor pessoa física para ele. Tá? Então, esse foi um dos vetos do presidente. Vetos, é o segundo veto. Então, foram as multas, a pessoa física, daqui a pouco eu lembro o que mais. Vamos continuar. E a outra coisa que as pessoas têm que entender é a seguinte, o adquirente, que são as pessoas que são outorgadas para recolher do produtor rural, porque a cooperativa, o frigorífico e as cerealistas, eles não pagam Fundo Rural, não faz parte da atividade dele o pagamento do Fundo Rural. Eles já pagam em folha, INSS, eles têm o quê? Eles são outorgados pelo governo, eles recebem uma outorga para fazer esse desconto. Deputado, eu tenho aqui mais um veto do presidente, a senhora me confirma se é. A inclusão da renegociação de outras dívidas rurais com bancos públicos. Isso tem a ver também? Tem. Isso aí foi na parte da agricultura familiar. Ok. E é isso outra aí, parte do projeto. Eu sou uma pessoa muito franca. Eu acho que isso aí foi uma coisa que entrou no meio da negociação, vamos dizer assim, e que nós vamos vetar. Nós vamos, na verdade, nós vamos vetar. Deputada, assim, até porque aqui nós estamos com a participação, estamos ligados na internet, de público, né, telespectadora, que a Adriana Salles, ela que é de Rondonópolis, agricultora e pecuarista, está fazendo uma pergunta e é do âmbito político. Certo. Ela está perguntando o seguinte, quando você tem a oposição votando contra e se posicionando contra, é contra o que exatamente? Porque ela também é contra. Eu entendo a pergunta da Adriana, porque a oposição também é contra o governo. Ela está pensando no que, deputado? Na arrecadação da receita? Ela está só criando um obstáculo para negociar um outro projeto que queira votar também? Na verdade, assim, eles são contra tudo que vem do governo, entendeu? Então, é uma matéria que vem do executivo, eles querem votar contra. Nada para eles
que venha do Executivo, a oposição está sempre batendo. A não ser alguma coisa que venha do Executivo que vai de encontro a algumas políticas sociais, como esse da agricultura familiar, que era interesse da oposição. No caso desse da agricultura familiar, que é importante, né, ser avaliado, mas tentou-se pegar uma carona nessa força e aí... Claro, porque senão eles iam fazer obstrução e não ia passar. Então, isso tudo... isso são regras do regimento interno da Casa e que, quando nós éramos oposição, a gente fazia isso também, mas até não de maneira tão competente como faz a oposição. A oposição joga duro mesmo quando ela não quer aprovar um projeto do Executivo. Então, assim... eu não sei o caso da Adriana Salles, se ela é contra o Fundo Rural ou se ela é contra... Ela é contra a oposição, pelo que eu entendi. Contra a oposição. Contra a oposição. Ela está questionando por que a oposição tem que se colocar... Porque, infelizmente, o regime... Aí isso aí eu daria um motivo aqui para um outro programa. A oposição, o que aconteceu? Aquela Casa de Leis, ela foi feita para ter 4, 5 partidos. Nós temos 28. Então, é uma confusão, entendeu? Para você conseguir avançar. E existem mecanismos que você pode obstruir. Você pede contagem de quórum, aí não está todo mundo lá, aí cai, aquele negócio vai até 2 horas da manhã, eles deixam para o último minuto. Enfim, aí eu teria que vir um outro dia aqui para nós falarmos sobre política e sobre mudanças que precisam ser feitas. E é por isso que agora na nova regra eleitoral ainda não passou o que era necessário, mas nós estamos caminhando para isso, é a diminuição do número de partidos, que devem ficar aí em torno de uns 14, 15 partidos depois dessa eleição de 2018, que vai facilitar um pouco esse trâmite interno. Então, a oposição, tudo que não é de interesse dela, ela combina. O PT, basta o PT, o PDT juntos, eles já resolvem e fazem obstrução. Eles têm uma expressão muito forte. E a gente não consegue caminhar, porque não é que a gente até, se a gente conseguir colocar em votação, a gente passa, porque nós temos maioria. Mas o problema é essa arquitetura de como é que funciona aquilo lá dentro é que faz essa morosidade. Quando você tem urgência, se a gente não passasse isso até o dia 22 de dezembro, o que aconteceria? Todos os produtores estariam recebendo uma cartinha de inadimplentes junto à Receita Federal. E isso, as pessoas não entenderam ainda a gravidade. O que nós temos agora? 2 pontos para caminhar. Podemos ainda vetar algumas coisas, precisamos de 257 votos, precisamos estar combinados com a oposição para não pedir, enfim, evitar essas obstruções, para vetar algumas coisas que nós achamos que podemos melhorar ainda no projeto de lei 96, mudou o número, é tanto número, ele mudou de número agora, no projeto 13.606, que é o novo PL, que tem o Fundo Rural e a renegociação da dívida da agricultura familiar. São muitos entrelinhas, né? Muitos números. Muito obrigada, deputada, pelas informações. Tá certo. Antes de encerrar, estou estourando o programa e perturbando um pouco a nossa diretora aqui. Deputada, você vai assumir a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária e é um grupo, né, que representa, evidentemente, a agropecuária nacional e, claro, os interesses do país. E é muito coeso, né, para esse próximo passo, né, e vocês trabalham de uma forma unida muito interessante. O que muda? Quais são suas ideias? E falando rapidamente aqui, aproveitando a oportunidade de você estar aqui conosco no Canal do Boi. O que muda é o seguinte, que nós temos problemas. Bom, cada um primeiro tem seu estilo, né? Mas não muda muito. O que muda é que eu vou dar algumas linhas de prioridade. Por exemplo, problema indígena. Eu acho que nós temos que resolver esse problema, ninguém aguenta mais, né? Da segurança jurídica, que isso vem trazendo, os transtornos que isso vem trazendo. Então, resolver isso efetivamente. Nós temos aí o Código Florestal, que tem várias ADINs que estão trazendo transtornos também, que é uma coisa. Nós temos um problema de crédito rural. Nós precisamos rever o Manual de Crédito Rural, que é muito antigo, que é de 1946 e que cada dia que precisa vai se aperfeiçoando, mas nós precisamos dar uma olhada global nele. Então, tem alguns pontos, mas não muda nada. O que a gente precisa é apoio desses deputados que dão suporte
a Frente Parlamentar da Agricultura, ver se a gente se junta cada vez mais para enfrentarmos os problemas que vêm aí. Hoje nós vemos que a NASA acabou de dizer que existe aí um monte de manipulação em cima das áreas do problema ambiental, né, que não é verdade e que a gente tem uma oposição enorme. E eu pretendo também trabalhar muito, mostrar o valor do homem do campo, o valor da produção, o que seria desse país sem essa gente valorosa que trabalha para pôr comida na mesa do brasileiro e ainda tem um excedente de exportação enorme usando tecnologia, e nós não somos os bichos-papões e nem atrasados como a oposição. Muita gente quer fazer crer a população urbana brasileira, inclusive fazendo aí, toda hora a gente vê postagens que nós somos o símbolo do atraso, muito pelo contrário. Se o Brasil não tivesse esses produtores rurais do agronegócio que tem, a nossa situação hoje era muito pior do que ela é hoje, com toda essa crise econômica. O que vem salvando o Brasil é a agricultura, a pecuária, o agronegócio brasileiro. Obrigado, deputada. Já fica o convite para você voltar, fazer uma outra entrevista, já falando mais sobre a Frente Parlamentar Agropecuária. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada, e eu vou mandar para vocês, para que vocês possam divulgar maciçamente para os produtores as regras da regulamentação da Lei 3.606. Deputada, parabéns pelo trabalho duro em cima do Fundo Rural e boa sorte à frente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Muito obrigada, Juliana.